Abra sua Bíblia comigo no livro do escritor aos Hebreus, lá no capítulo 6, versículos número 4. O escritor aos Hebreus, no versículo de número 4 do capítulo de número 6, ele diz que é impossível, pois aqueles que uma vez foram, me ajuda, solta a tua voz, me ajuda. E provaram e se tornaram. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomia, ou seja, a vergonha pública. Versículo 7 diz: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Versículo 8 fala sobre uma outra terra, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Só que o versículo 9, ele faz parte do tema da nossa meditação. Eu vou até mudar a versão. Eu vou pedir esse versículo 9 na NVI, fica melhor. Depois eu leio ela na atualizada. Diz: amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Até aqui, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Deus, toma mais uma vez a minha vida nas tuas mãos e usa-me como instrumento. Deus, que da mesma maneira que o Senhor teve todo um cuidado de falar comigo, que o Senhor possa me usar como instrumento para ter todo um cuidado para falar com os teus filhos. Eu sei o quanto eles são preciosos para ti. Então que o Senhor possa anular toda ação do homem e que a ação do teu Espírito se manifeste de forma plena aqui nesse ambiente. Sabemos que nós somos a tua igreja. Esse lugar é um lugar onde nós nos reunimos, mas nós somos a tua igreja na terra. Se conosco, nos abençoa no nome do Senhor Jesus. E se você crê, que você possa dizer amém e amém. O tema da nossa mensagem fala de coisas melhores. Me ajuda, coisas melhores. Esse é o tema, é o que Deus quer de você. Se tem alguém do teu lado, já se dirige a ele ou a ela, diga assim: Deus quer de você coisas melhores. Vamos mais uma vez? Deus quer de você coisas melhores. Ele nunca vai te pedir algo que Ele saiba que você não vai conseguir dar a Ele. Ele nunca vai te pedir algo que Ele saiba que para você vai ser um sacrifício extremo, ao ponto que você perca a sua própria vida. Nunca, nunca, nunca. Ele nunca nos pede aquilo que eu não seja capaz de dar, mas Ele também sabe aquilo que eu sou capaz de oferecer a Ele. E aí Ele me pede aquilo que eu não estou dando a Ele. Parece um trocadilho, dê-me toda a tua atenção, mas é o que Deus faz conosco.
Durante 2 quintas-feiras consecutivas, meio que nós ficamos de algumas estatísticas. E os 2 pastores, principalmente o pastor Carlos Eufrásio, ele foi muito contundente, foi muito realista em algumas estatísticas sobre nós, povo evangélico, cristãos, crentes em Cristo Jesus. E eu fui procurar ver que, na verdade, nós somos 50 milhões de evangélicos. Nós somos quantos? Você me ajuda? Nós somos quantos? Só que dentre esses 50 milhões existe 1 para 1. O que é isso, pastor? A cada pessoa há um desviado. Para cada pessoa na presença de Deus tem uma pessoa fora da presença de Deus. Então, para tu pegar, para cada pessoa na presença de Deus tem uma pessoa. Me ajuda? Para cada pessoa na presença de Deus tem uma pessoa. E se essa pessoa está fora, está desviada, significa que o número de 50 milhões deveria de pelo menos dobrar. E nós vamos falar um pouquinho, porque esse texto, a partir do versículo de número 4, ele começa a trazer para nós algumas coisas importantíssimas. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele vira lá no seu final de carreira, próximo à sua morte, ele vira e diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele diz: já agora uma coroa me aguarda e me será dada, pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Mas ele diz pelo menos 3 coisas. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu quero a tua ajuda. Combati, completei a carreira e guardei a fé. Billy Graham foi um homem tremendamente usado. Billy Graham prega praticamente em todos os países do mundo. Mas o mais interessante em Billy Graham é que ele começou o seu ministério com honra e terminou com integridade. Deixa o Espírito te pegar aí. Eu podia muito bem agora fazer uma analogia, e eu trago para você Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não projeta não. Mas é mais forte que isso. O cara começa o seu ministério com honra e termina, pastor Du, com integridade. Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E se hoje tem uma coisa que Deus tem pedido das igrejas dos dias atuais, das lideranças dos dias atuais, é em dizer a eles: não vos alegreis. Os 70, quando voltam para dar testemunho, eles viram para Jesus e dizem assim: Senhor, a coisa é mágica, Mauro. Os espíritos se submetem ao seu nome. O coxo anda, o paralítico anda, o cego enxerga, o mudo fala, o surdo ouve. Jesus vira para eles assim: não vos alegreis por esse motivo, mas vos alegreis que o vosso nome esteja arrolado no livro da vida, porque isso sim garante a mim e a você que quando findar aqui na terra a minha história, ela perpetuará na eternidade. Deixa eu repetir aí para você ir pegando o teu espírito e essa palavra já começar a encher a tua alma. Nenhuma vitória nessa terra
compensa a alegria de saber que um dia eu vou morar no céu. Quando você pegar, você vai glorificar. Nenhuma vitória nessa terra compensa a alegria de eu saber que um dia eu vou morar no céu. Olha para o pastor. Se porventura você está vivendo um tempo onde as vitórias não têm chego, elas não têm se apresentado da forma que você gostaria, saiba você que Jesus pode voltar a qualquer momento. E se Ele voltar, no teu coração, no meu coração, tem que existir uma certeza: para onde eu irei? Porque se você souber para onde você vai, saiba você que talvez essas vitórias humanas simplesmente não deveriam de acontecer, porque o maior milagre acontecerá quando o Senhor me arrebatar, te arrebatar. Você está entendendo? Diga amém. Hoje, me dá só um pouquinho de PA, só um pouquinho só. Hoje Deus te trouxe nesse ambiente. Obrigado, só abaixa um pouquinho. Hoje Deus te trouxe nesse ambiente. Show. Te trouxe nesse ambiente para que você entenda a preciosidade do que é ter uma vida com Deus. Olha nos meus olhos, é mais valioso que toda a prata, é mais valioso que todo o ouro, é mais valioso que todo... Você está entendendo? Diga amém. Quando você para os seus afazeres para dizer: eu vou para a casa do meu pai. Quando você talvez está vivendo um momento de enfermidade, você vira: eu vou para a casa do meu pai. Você está vivendo um momento em que uma grande luta, tempestade se levanta, você tem forças para dizer: eu vou para a casa do meu pai, porque a minha esperança não está nas circunstâncias que me rodeiam, mas naquele que vive e reina para todo sempre. Se você entendeu, bate palma, porque ele merece. E esse texto, durante muitos anos, durante muito tempo, ele gerou dentro de mim algumas expectativas. Ele diz: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Ele diz: sim, é impossível outra vez renová-los. Tudo que precisa ser renovado é tudo que um dia foi novo. Foi novo um dia e hoje precisa ser renovado, porque se perdeu, porque a essência foi embora. E eu tentando entender que mistério é esse. E o Espírito, durante todos esses dias, mas principalmente no dia de hoje, tem me falado a respeito de um relacionamento. Tem dito o seguinte: a igreja, se ele puder, ele vai anotar e vai projetar, que diz, o texto que diz: a igreja, a minha igreja na terra precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. A igreja precisa ter relacionamento com o Espírito. Eu não posso achar que, uma vez que tenho aceitado Jesus e tenho renunciado a algumas coisas, pego a minha cruz, seja suficiente. Seguido a Cristo seja suficiente. Eu quero falar a respeito de uma vida que conclua aquilo que começou em Cristo. Eu quero falar a respeito de pessoas que vão entender a sua importância no reino de Deus, que vá até o fim, que não seja uma estatística de alguém que esteja dentro para alguém que esteja fora. O que aconteceu? A quem esse texto se refere? Pastor, se refere a uma pessoa que se desviou. Durante um momento da sua vida, se deixou levar pelos desejos da carne e se desviou. Negativo.
Pastor, talvez se refere àquela pessoa que tem excesso de comunhão na igreja, porque crente não briga, amém, amados? Crente uns com os outros, ele tem excesso de comunhão, e aí dá um choque de vez em quando, gera umas palavras que magoam, que ofendem, e às vezes, devido a essas palavras, essa pessoa saiu da casa do Pai, abandonou. Esse texto também não está falando a essas pessoas. Esse texto não se refere a Lucas 15, as 3 parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Pessoas que se perderam. Esse texto não fala sobre isso. A quem, pastor, esse texto se refere? Você vai observar que nos dias atuais, os apelos que as igrejas precisam fazer não é mais simplesmente somente aquela pessoa que quer aceitar Jesus. Já reparou isso? Ao término de uma mensagem, a pessoa faz um apelo para aquela que quer aceitar Jesus, mas hoje nós temos que fazer um apelo para aquelas que estão desviadas. São 2 apelos hoje. Você faz um apelo para quem quer aceitar Jesus, e você faz um apelo para quem quer se reconciliar com Jesus. Porque a gente sabe que tem 50 milhões do lado de fora, que eu creio, se você crê também, que você possa se envolver junto comigo, eu creio que haverá uma manifestação do Espírito, e que essas pessoas que estão do lado de fora serão alcançadas pelo Espírito Santo e serão trazidas. Se você crê, por favor, dá um amém aí, dá um glória a Deus. Vão ser trazidas de volta, vão voltar novamente a sentir o que eu sinto e que você sente. Você crê nisso? Por favor, diga amém. Então, durante muito tempo eu fiquei tentando imaginar a quem esse texto se refere, de quem ele fala. E o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, no versículo de número 26, e aí eu começo agora a te dar uma noção. O texto diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Esse texto fala de pessoas que querem viver no pecado, que já não sentem mais o incômodo, já não se sentem mais constrangida de estar num ambiente, o Espírito Santo vir e dizer: aí não é o seu lugar. No capítulo 10, no versículo 29, o texto vai dizer assim, olha o que diz o 29: com mais severo castigo, aí é uma pergunta, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? O que uma pessoa dessa merece? Eu sei que aparentemente pode dar uma impressão que esse texto é forte, só que eu volto a dizer, no capítulo 6, o versículo de número 4, eu comecei a entender algumas coisas, a quem o texto se refere. Eu vou precisar ler mais uma vez contigo, porque ele diz: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram e provaram e se tornaram e provaram e os poderes e caíram, sim, é impossível renová-los.
para arrependimento. De quem esse texto se refere? E aí eu preciso trazer uma questão a nível histórico sobre os cristãos judeus daquela época. E numa questão histórica, muitos deles retratavam a sua fé para serem recebidos de volta ao judaísmo. Muitos deles tiveram um encontro com Deus. Eu vim de uma igreja, eu me converti melhor numa igreja, que o líder dessa igreja até hoje diz: a pessoa caiu, é porque não teve um encontro com Deus. Negativo, não é isso que o texto diz. O texto fala para renová-los. Só pode ser renovado aquele que entendeu o que é o novo. Aqui não está falando de ímpios, mas aqui está falando de pessoas que de fato tiveram um encontro com Jesus. E isso me dói. Aqui o texto fala do crente meia boca. Aqui fala de um crente íntegro. E aí vem a ressalva para a minha vida e para a tua. Aí vem a grande preocupação. Os judeus publicamente, sabe o que eles faziam? Eles diziam: eu não acredito ser Cristo o Salvador. Publicamente eles tinham que dizer isso. Eu não acredito que Ele foi gerado através de uma virgem, concebida através do Espírito Santo. Eles tinham que dizer, sabe o que? Eu não acredito que o sangue de Cristo seja capaz de purificar, de perdoar todos os pecados. Nós acreditamos que o sangue de um animal qualquer aspergido tem esse poder, mas o sangue de Cristo não. É a esses que o texto se refere. Pessoas que tiveram um verdadeiro encontro uma vez, um dia com Cristo. E o texto, e aí a gente precisa chegar ao entendimento, porque esse texto fala, vamos colocar lá no versículo de número 4, o texto diz o seguinte. Ele começa dizendo: é impossível, repita comigo, é impossível renovar o que um dia foi novo. A segunda palavra que diz que, pois aqueles que um dia foram iluminados, me ajuda, foram o quê? Esse texto fala sobre aqueles que um dia receberam a luz de Deus, foram arrancados das trevas para a maravilhosa luz. Esse texto, na questão iluminados, fala sobre revelação, sobre aqueles que um dia receberam a revelação dada pelo Espírito, foram iluminados. A terceira palavra diz: e provaram o dom celestial. Me ajuda a frase: e provaram o dom celestial. O que é isso, pastor? Passaram por um novo nascimento. Essa mensagem aqui, amados, não é para quem não veio, é para você que veio. Ou seja, passaram pelo arrependimento, foram iluminados, provaram o dom celestial, ou seja, passaram por um novo nascimento. O texto vai dizer, e se tornaram, me ajuda, participantes de quem? Participantes de quem? Leia comigo, participante. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 17, ele vai projetar para a gente.
O texto vai dizer assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aqui não está falando de uma pessoa que não tem intimidade com Cristo, de uma pessoa que não tem intimidade com a palavra. Aqui está falando a respeito do Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Participantes do Espírito. Não se trata de pessoas quaisquer, se trata de pessoas que realmente tiveram uma intimidade um dia com o Senhor. E outra coisa, e não basta vir aos cultos e achar que eu renovei a minha intimidade com Ele, porque não é o fato de vir aos cultos, é o fato de perceber que Ele habita em vós. E o texto diz assim, vamos voltar aos Hebreus capítulo 6. E o texto no versículo seguinte diz assim, versículo número 5 diz: E provaram a boa, fala novamente, provaram aqui, eu fui procurar isso, estudar um pouquinho. Provaram aqui significa saborearam, degustaram. Olha para mim, olha nos meus olhos. Tem um louvor antigo, pode continuar assim, por favor, não vou atrapalhar vocês. Na igreja onde eu me converti, que ele dizia: você lembra quando foi que o Pai te separou dentre todos os amigos e dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão tão desmedidas, pelas almas, pelas vidas que tu nem sabe para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me por quê? E a canção dizia: você precisa ser um obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. Eu ainda estou no meio dessa mensagem, mas deixa eu descer um pouquinho, que eu preciso olhar em alguns olhos aqui, para dizer: hoje o Pai te chamou nesse lugar para dizer: você precisa ser um obreiro aprovado. Entenda e provaram a boa palavra de Deus, degustaram, comeram, se alimentaram. Então aqui não está falando do não crente, aqui está dizendo de você que veio hoje aqui, que Deus te trouxe hoje nesse ambiente, para dizer: é contigo que eu estou falando, é com você que eu estou falando. Não basta você começar bem e terminar mal a sua carreira. Você precisa entender de fato o que eu represento na tua vida. Você precisa entender que o tempo de evangelho não faz de você melhor que ninguém. Muito pelo contrário, eu falava isso com os pastores na terça-feira. Pastor é servo dos servos. Às vezes eu acho que eu sou pastor, e aí é legal, né? Eu chego e as pessoas vêm, me servem, e as pessoas vêm: olha o pastor. Sabe, irmãos, é porque você não me conhece aqui nos bastidores. Os bastidores a gente limpa, pinta, lava banheiro, a gente faz. Sabe por quê? Porque eu entendo que eu sou servo. Esses dias postei algo que o maior nível de um homem de Deus é quando ele entende que ele é servo. Servo. Jesus ele vai deixar isso muito claro. Ele vai dizer: a quem me servir, o Pai o honrará. Então eu quero ser servo. Eu quero, e serve como servo, eu quero poder entender, eu quero poder comer. Deus está falando conosco, que experimentamos, que comemos, que degustamos a boa palavra de Deus. Então Ele está dizendo que a esses que comeram, que se alimentaram da boa palavra de Deus. E a sexta coisa: e os poderes do mundo vindouro perdão, e os poderes do mundo vindouro não eram crentes qualquer, não eram pessoas quaisquer, eram pessoas cheias do Espírito. Eram pessoas que chegavam na presença de Deus. Eu lembro, irmãos, deixa eu falar de novo da igreja ao qual eu me converti. Os cultos eram muito cedo, às 6 horas da manhã. Irmãos,
às vezes 6 horas da manhã em ponto, a igreja já está lotada, as pessoas, até hoje lá é assim, as pessoas ali abrindo seus corações, sabe? Tanto que quando pediam oferta, irmãos, eu estava tão envolvido com aquilo, que de coração era o meu tudo mesmo. Você está tão envolvido com aquilo que você percebe, com aquilo que eu digo, perdão, está tão envolvido com as coisas de Deus, com o Espírito Santo, que quando pediam oferta eu não queria saber. Muitas das vezes, meu Deus, dei meu dinheiro todo e agora eu vou ter que ir andando para casa. Sabe por quê? Porque você percebe que algo impactante já aconteceu no teu coração. A presença gloriosa do Espírito Santo, às vezes era um teclado cantando, às vezes quem estava cantando não era nem tão bom assim, mas você sentia a presença. Fui batizado com o Espírito Santo dessa maneira, fui selado no Espírito desse jeito. E aí, irmãos, assim como eu, você teve também a sua intimidade com Deus, você teve também a sua particularidade com Deus. E esse texto está dizendo que mesmo com todas essas particularidades, o versículo de número 6 diz que caíram. Tiveram todo esse envolvimento com Deus e caíram. Pastor, eu acho que agora o senhor vai usar o apóstolo Paulo virando a igreja de Corinto e dizendo a ela: olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Era uma igreja que se achava muito espiritualmente falando, e Paulo vai lá e ironiza eles, diz: olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse texto, amados, fala de pessoas, mas nesse texto fala de pessoa no singular, que é a minha vida, a tua vida, no nome do Senhor Jesus. E caíram. E aí o texto diz: sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Muda para a NVI, para eles entenderem essa parte final melhor, por favor. E a Nova Versão Internacional: está quase, ela está chegando. Isso. E diz: e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então não está falando de 50 milhões que talvez estejam do lado de fora da igreja, e que a qualquer momento o Espírito Santo vai fazer um movimento, que a qualquer momento ele vai avivar a sua igreja. E esses 50 milhões, eu creio, diga eu também creio, vão se aproximar, vão entrar na igreja, vão sentir a presença de Deus, você está entendendo? Diga amém. Está falando a respeito de 50 milhões que estão abandonando a fé, de 50 milhões que estão dentro da igreja, mas querem viver uma vida desqualificada e fora dos preceitos de Deus. De 50 milhões, é claro, não é uma totalidade, mas de alguns dentre esse número que não estão mais se importando com aquilo que é santo nos ambientes que são santos. Vou pegar você aí, maridão. Pedro vai dizer que se tu não trata bem o vaso mais frágil, que é a tua mulher, as tuas orações são impedidas. Querido ou querida, não adianta estar dentro da igreja, não adianta se dizer cristão, crente, seja lá como você quiser, se alguns conceitos básicos você deixa passar. Não cuida dela, Deus não ouve a tua oração. Que coisa! Tamanha preciosidade. Sabe o que o texto está dizendo? Que por ela ser o vaso mais frágil, Deus confiou nas tuas mãos, marido. Cuida dela, querido. Cuida dela, amado. Afinal de contas, de repente algumas coisas não estão dando certo na tua vida, você quer culpar A, B, C ou D, a crise no Brasil, a crise, e às vezes é simples demais, você não está cuidando daquilo que Deus te deu. Sabe o que é muito comum entre nós?
Sabe o que é muito comum? Chegarmos na igreja e aqui somos santos, e vamos para a nossa casa. Aí na minha casa eu digo assim: mas na minha casa eu posso ser quem eu sou. Como? Você é doce? As palavras que saem da sua boca não deveriam de ser a mesma que saem do ambiente onde você adora a Deus? Afinal de contas, vós não sois templos do Espírito Santo de Deus? Não entendeu vós que para onde quer que você vá, o Espírito vai contigo? Não deveriam de sair palavras boas da nossa boca? E às vezes saem até palavrões. Te peguei. E aí a gente fica perguntando para Deus por que as coisas não acontecem, não acontecem, não acontecem, não acontecem. Por que o milagre não flui? Por que a minha vida não vira, não muda, não é transformada? Porque às vezes na minha vida e na sua, nós entendemos tudo isso. Volta ao versículo 4 para mim caminhar, para finalizar essa mensagem. Eu entendi, eu vivo tudo isso. É impossível, uma vez aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Deixa eu fazer outra adendo aqui, insistir contigo. Aqui está dizendo de alguém cheio do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Versículo 5, e diz: provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Então o fato de ter entendido esses 6 itens, o arrependimento, de um dia ter sido iluminado, de ter provado o dom celestial, de ser participante do Espírito, de ter provado, 5º, a boa palavra de Deus, 6º, e os poderes do mundo vindouro. Entender essas 6 características, dizer: pastor, mas elas não são importantes? São importantes, mas não são suficientes. São importantes, mas não são suficientes para a minha vida e para a tua. Então, pastor, aonde está definido o que Deus quer de mim? O texto é muito claro no versículo 9, na NVI. O texto está dizendo: ó, de repente você pratica tudo isso aqui, de repente você vive tudo isso aqui, mas eu te conheço. O texto diz: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês e a própria salvação, mesmo entendendo todos esses 6 itens, Deus está dizendo: eu quero coisas melhores de vocês, para que a fé de vocês não desfaleça nessa caminhada. É um tempo de coisas melhores, é um tempo de me oferecer coisas melhores. E aí eu fiquei pensando assim: Senhor, coisas melhores, coisas melhores, coisas melhores. Como se Deus fizesse assim: agora descobre você. Mas Deus nunca faz isso. Quando Ele me pede algo, Ele aponta o que Ele precisa. Quando Ele me pede algo, Ele diz o que Ele quer. Ele aponta, Ele me dá uma direção. E eu fiquei pensando na atualizada, os versículos 7 e 8 são a resposta do que Deus quer para nós, do que Deus quer para a tua vida. Esse texto, o 7 se refere a uma terra, o 8 se refere a outra terra. O texto do versículo 7 diz: porque a terra que absorve a chuva frequentemente, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe a bênção da parte de Deus. Aí o versículo 8 fala de uma outra terra, olha o que diz: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, pelo que esta maldição é o fim, e o seu fim, é ser queimada. Aqui fala de 2 terras, o verso número 8 fala de uma terra que vai ser queimada.
Esse texto usa uma alegoria. O texto usa uma parábola para nos fazer entender, e eu estou caminhando agora para a finalização dessa mensagem, que Deus quer de nós. Porque a gente sabe muito bem que terra não vai ser queimada. Aqui faz uma alusão ao inferno. Só que eu fiquei tentando entender o porquê dessas terras. Por que uma produz abrolhos e espinhos e a outra frutifica? E eu fiquei imaginando, porque no versículo de número 7, o versículo diz que essa terra recebe a chuva. Já no versículo de número 8 já não fala da chuva. Então eu fiquei pensando, bem, se uma recebe a chuva e a outra não recebe a chuva, está aí a explicação. Esse é o motivo. Só que o próprio Cristo vai dizer que Ele faria que a chuva caísse sobre justo e injusto, e que o sol nascesse sobre o justo e o injusto. Então não é a chuva, porque se a segunda terra produz espinhos e abrolhos, mas não chove, olha para o pastor, dê-me toda a tua atenção, mas não chove nessa segunda terra, ela não pode ser condenada, ela é inocente, não chove. O que Ele quer que eu produza, se não chove na minha terra? O que o Pai quer que eu faça? Sem chuva é espinhos e abrolhos. Mas não é a chuva. Chove nas duas terras. O segredo está no versículo de número 7. O texto diz assim, olha: porque a terra que absorve a chuva. E é interessante que diz o dia certo que a chuva cai, mas diz que frequentemente cai. Eu não sei quando vai cair chuva na minha terra, mas eu sei que a qualquer momento pode chover na minha terra. Você está entendendo? Diga amém. Ela absorve. Ela absorve. E isso é lindo. Isso é lindo. Joel no capítulo 2, no versículo 28. Esse texto você conhece bem. Eu vou dar sequência a essa palavra, mas vou só aqui finalizar essa parte. Leia comigo: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito. Vamos lá, até aí, vamos lá. E acontecerá, solta a tua voz, vai. E acontecerá que depois derramarei do meu espírito. Eu amo isso, irmãos. Sabe por quê, José? Porque nesse texto não diz: e acontecerá que depois que derramarei do meu espírito somente com os cristãos que estiverem dentro do cenáculo me adorando. Sobre toda a carne, irmãos. Porque foi dado ao Espírito o poder de convencimento. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então eu não posso me apoderar do Espírito, dizer é só meu, de mais ninguém. Há algumas igrejas que às vezes quando você vai estudar no seminário dizem que aceita, mas não quero falar sobre isso. Eu quero dizer que eles dizem que Jesus veio só para eles, se apoderando. O texto diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito, sobre
toda a carne. Eu não posso limitar o poder do Espírito Santo. Eu não posso delinear, dizer até onde Ele vai agir. Às vezes você está achando que Ele não vai fazer nesse esposo que tu ora durante anos e anos e anos. A impressão é que ele vai morrer sem Cristo. Mas o texto diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eu creio que esse marido vai ser alcançado, que esse filho vai ser alcançado, que esse amado, que essa amada vai ser alcançada. Eu creio nisso. O que eu não posso fazer é limitar o poder do meu Deus. Ninguém se converterá sem a ação do Espírito Santo. Pode ser que ele esteja na balada, ela esteja na balada. Pode ser que ele esteja na boca de fumo. Pode ser que ela esteja nos lugares mais impróprios. Mas quantas pessoas estiveram nesses lugares e num determinado momento sentiram um aperto no seu coração, ouviram uma voz dizendo: aqui não é o seu lugar, e foram alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso limitar, a igreja não pode limitar a ação do Espírito. A igreja precisa perceber que eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Eu preciso entender a sua ação, a sua manifestação, o seu agir. Eu botei uma frase aqui que diz: porque a chuva é o maior investimento de Deus através do Espírito para que você frutifique. É o maior investimento de Deus. Só que existem terras que não querem absorver. Existem terras, numa outra versão vai falar sobre reter. Do jeito que o Espírito se manifesta, ele vai embora. Não conseguem reter a ação do Espírito Santo. Não conseguem perceber a ação do Espírito Santo na sua vida. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte para ti: eu quero coisas melhores de ti. Tu tem feito a minha obra, eu quero coisas melhores de ti. Você tem se dado no ministério de louvor, mas eu quero coisas melhores de ti. Você tem vindo aos cultos e você não falta, mas eu quero coisas melhores de ti. Você tem se dado na minha obra, você tem se dado na minha casa, mas eu quero coisas melhores de ti. É o Espírito dizendo: o que tu tem me oferecido não tem sido suficiente para que essa trajetória seja semelhante à do apóstolo Paulo. No final da minha carreira e da tua, que possamos declarar com toda a fé e toda ousadia: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Haja o que houver, guarde a fé. Haja o que houver, combata o bom combate. Haja o que houver, siga em frente, não pare. Hoje Deus me pega para dizer: o que tu tem me oferecido essa semana. Alguém entrou em contato comigo para dizer assim: pastor, Deus tem me contagiado. E eu quero pedir permissão ao Senhor. E eu falei: para quê? Deus tem me contagiado para me vir para a igreja e fazer limpeza na igreja, pastor. Deus tem me incomodado com isso. O Senhor me permite? Eu digo: permito. Sabe, Deus tem nos incomodado. Nova unção para dizer: eu quero coisas melhores de você. Unção ágape, aquele tempo valeu, foi bonito, foi abençoado. Mas hoje nova unção: eu quero coisas melhores de vocês. Eu quero coisas melhores de vocês. Algumas pessoas que muitas das vezes a gente chama, e a gente chama para obreiro, para obreira, e já houve um caso de alguém me procurar, deu movido pelo Espírito, viram para a pessoa e digo assim: olha, você está sendo chamada para obreiro, para obreira. Aí a pessoa olha nos meus olhos e diz: eu vou orar a Deus primeiro, pastor, para ver se Deus
fala comigo o que está falando com o Senhor. Entende uma coisa: enquanto você está aí perdendo tempo, você está propenso à queda. Porque eu amo a forma que Deus trata Elias em depressão, numa caverna, pedindo a morte. Sabe como é que Deus trata Elias? Com trabalho. Diz: vai e volta, tu vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, filho de Nissim, e aí tu ainda vai ungir Eliseu, filho de Safate de Meloá, no seu lugar. Tem trabalho. Meu Deus do céu, tem trabalho para você. O Espírito está me pegando aqui. Tem trabalho para você. Eu tenho. O que você tem feito para mim é pouco, diz o Senhor. A forma que você tem se oferecido para mim é pouco. A forma que você tem se dado à minha pessoa é pouco. Em nome de Jesus, hoje o Espírito quer te pegar, quer me pegar e quer dizer: eu tenho coisas melhores para vocês, e eu quero que vocês entendam e tomem posse e pratiquem coisas melhores. Não fica aguardando não, Léo. Não tem mais tempo para ficar aguardando. A sua decisão, se você quer ou se você não quer. Chega um tempo da minha vida e na tua, eu vivi isso. Alguém que me pegou, me parou e disse assim: de que forma tu quer me servir, em pé ou deitado? Quando a pessoa falou isso, as forças da minha perna se esgotaram, e eu estava no chão ali, e aí eu entendi, e no meu coração eu disse: eu quero te servir de pé. Existem pessoas que às vezes Deus vai pegar você e vai te mostrar que Ele quer coisas melhores de você. Você pode, você tem condições de oferecer a Ele coisas melhores. Em nome de Jesus. Tem uma obra que o Senhor confiou nas tuas mãos. Tem algo lindo que Deus confiou nas tuas mãos. E hoje me pega e te pega, dizendo: eu quero coisas melhores de vocês. Não é só tocar, não é só louvar, não é só ficar de pé, não é só vir aqui e representar nesse lugar e bater o cartão. Eu quero coisas. O Espírito está falando isso, é por isso que eu não consigo parar de repetir. Diga a eles: eu quero coisas melhores deles. Diga a eles: eu quero coisas melhores deles. Diga a eles: eu quero coisas melhores deles. Diga a eles: não tenha medo, mesmo no momento da tua dificuldade, da tua luta. É aí que pesa, é aí que vale o seu sacrifício. É quando você diz assim: eu não posso, mas eu vou dar o meu melhor tempo para Jesus. Eu não posso, mas eu vou dar o meu melhor para Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Você está com... Bate palma para Jesus se você entendeu. Para servir meia boca, não faz nada não. Se é para ser fiel só até aqui e daqui para lá tu não consegue, não tenta não. Ou é ou não é. Chega daquele negócio de qualquer coisinha te para, qualquer coisinha te murcha, qualquer coisinha, parou. O Espírito te chamou nesse ambiente. Deixa eu te fazer entender o que você talvez não entendeu. Ele te trouxe essa noite. Olha quantos não viriam. E o Espírito disse: vai, porque eu quero falar contigo. Às vezes na minha vida e na tua nós estamos fazendo quase tudo certo, mas o que não pode é cair. E Deus quer de mim e de você, tema, coisas melhores. Coisas melhores. Tu acha que tá bom o que você está oferecendo, né? Para o pastor, você não é obrigado. Você não é obrigado. Vocês músicos deveriam por uma questão de honra, porque eu sei da necessidade de cada um, mas a igreja não tem condições. E porque não são remunerados, vocês deixam de vir?
O dia que vocês decidem não vir, eu não posso cobrar. Eu vou ficar de carão, dá vontade de dar uma moca, mas eu não vou, porque vocês fazem, não é o trabalho de vocês. Mas o lindo é se vocês pegarem isso aqui que vocês fazem aqui, ó, e dizer: Deus, mesmo não sendo remunerado na igreja que é a minha igreja, eu quero tocar e oferecer para Ti o melhor louvor, as melhores notas musicais. Eu quero, sabe, o melhor timbre da minha voz. Aí vira esse louvor que a gente fez hoje aqui. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? É isso aí. Vocês cantaram um louvor, vocês já estão prontos aí para o louvor, né? Já estão prontos? À medida que você se sentir motivado aí pelo Espírito no teu lugar, que você fique de pé no nome do Senhor Jesus. Presença, reunimos aqui, contemplamos Sua face e rendemos a Ti. Jesus, em Sua presença, reunimos aqui, contemplamos Sua face e rendemos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Tua presença, Deus aqui, levamos Sua face e demos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande
Existe alguém entre nós que essa noite precisa de fato, verdadeiramente, entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Pastor, hoje eu quero tomar a decisão mais importante.